Graça e paz, irmãos. Amém. Quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia no capítulo 34 do livro de Gênesis. A partir do versículo 35, do versículo 25, nós vamos ler o que está escrito. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Hamor e o seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Amém. Os irmãos podem sentar. Palavra de Deus para Jacó no momento de grande aflição, de ameaça sobre a sua vida. Sobe a Betel e habita ali. E levanta um altar ao Deus que te apareceu no dia da tua aflição, no caminho quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Vamos ver um pouco do que está acontecendo aqui nessa história. Nós lembramos que quando Isaac já era velho, ele mandou Esaú caçar. Diz: vai caçar, traz o animal, vamos assar, porque eu hoje vou te dar a bênção da primogenitura. Rebeca, sabendo de tudo, armou direitinho com Jacó e vestiu Jacó como se fosse Esaú, e Jacó recebeu a bênção da primogenitura. E quando Esaú chegou da floresta onde tinha ido caçar, que ele viu que Jacó já tinha recebido a bênção em lugar dele, ele ficou muito irado. Ele jurou: Jacó, eu vou te matar. Ora, Isaac e Rebeca sabiam que Esaú podia fazer isso. Então disseram a Jacó: meu filho, sai daqui, vai para a terra do teu tio Labão em Padan-Aram e fica lá. Jacó então vai para Padan-Aram. E depois de andar muito, ele chegou a um lugar que se chamava Luz. Já era sol posto. Ele estava muito cansado. Então ele tomou uma das pedras do lugar, fez de travesseiro, deitou e dormiu e teve um sonho. Isso está escrito no capítulo
28 de Gênesis. E nesse sonho que Jacó teve, havia uma escada posta na terra, cujo topo atingia o céu. E nela os anjos de Deus subiam e desciam. E perto ali estava o Senhor que lhe falou: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora pisas, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. A tua descendência se multiplicará como o pó da terra. Bem, ali Deus renovou com Jacó a aliança que havia feito com Abraão e com Isaque. Quando Jacó acordou, ele diz: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta do céu. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então, aquele lugar passou a se chamar Casa de Deus, em hebraico, Beit, que é casa, El, que é Deus. Daí vem a palavra Betel, casa de Deus. Jacó pegou a pedra que tinha feito por travesseiro, derramou óleo em cima e fez um voto: se Deus for comigo e me der comida que eu coma, roupa que eu me vista e me traga de volta à casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. E a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto o Senhor me der, certamente lhe darei o dízimo. Bem, este é o lugar, Betel, é o lugar aonde Jacó foi conhecer Deus pessoalmente, porque ele conhecia Deus de ouvir falar. Porque seu avô Abraão falava de Deus, porque dizimava para Deus, porque seu pai Isaque falava de Deus, mas ele não conhecia a Deus. Eu aproveito aqui, neste momento, para dizer para os irmãos que Deus não tem sobrinhos, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Não importa se seu pai é pastor, se sua mãe é pastora, seja o que for, você precisa de ter a sua intimidade, a sua experiência com Deus. Porque o Deus que é pai do seu pai, ele quer ser o seu pai. Então, quantas vezes passamos a vida na igreja achando que somos filhos de Deus? Está tudo bem, porque eu sou neto de pastor, eu sou filho de pastor. Não, você tem que ser filho de Deus. Aqui, nesse momento, Betel é o lugar em que Jacó foi conhecer Deus como o seu Deus. Dali, Jacó desce para Padan Aram, para a casa de Labão. Nós sabemos tudo o que aconteceu ali, aonde ele teve que trabalhar 14 anos para conseguir suas 2 esposas, e depois ele sai de lá e volta, só que ele na volta tinha um problema, é que ele era jurado de morte por Esaú, e nós lembramos que quando ele chegou perto no val do Jaboque, logo que ele acaba de atravessar o val do Jaboque, Esaú vem ao encontro dele trazendo um exército de 400 homens. Ele veio para matar Jacó. Por que não matou? Porque no val do Jaboque, Deus mudou Jacó para Israel. Ele veio para matar Jacó, mas encontrou Israel. Houve uma mudança muito grande na vida dele. Depois que ele atravessa o val do Jaboque, já encontrou com Esaú de volta. Então, ele agora vai ficar na terra.
Então, o que ele faz? Ele compra um campo. Ele compra um campo de Ramor, perto de Siquém. Ele paga o campo, arruma as suas tendas ali, ajeita tudo para o seu gado. Ele estava em paz. Diná, a única filha de Jacó, que nós temos o nome, porque ela era filha dele com Lia, ela resolveu sair para conhecer as moças da cidade. Ela resolveu, a Bíblia diz, ora, Diná, filha de Lia, que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E passeando por ali, num lugar onde ela nunca tinha estado, Siquém, o príncipe da cidade, filho de Ramor, ele olhou para Diná e tomou Diná, e ele a levou para casa, se apossou dela, ele a estuprou e segurou. Só quando aconteceu isso, ele se apaixonou por ela. Foi ao pai e pediu: papai, vai lá na casa de Isaac, ou de Jacó, e compra essa moça para mim, porque eu quero ela para minha esposa. Porque era assim que se fazia o casamento antes. O rapaz tinha que comprar a moça. Hoje é de graça, não tem problema, né? Só que Jacó já tinha dito tudo bem para Ramor. Tudo bem. Pode casar, estabeleceu. O Ramor disse: peça o que você quiser, dê o preço que você quiser, aumente o preço do jeito que quiser, mas o meu filho quer casar com ela. Ficou tudo acertado. Os 2 filhos de Lia com Jacó. Nós sabemos que Lia teve 6 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. 2 filhos dele, Simeão e Levi, eles disseram: isso é um absurdo, não aceitaram. E sem falar com o pai, eles resolveram se vingar. E eles disseram: nossa irmã não vai casar com um incircunciso. Vocês têm que ser circuncidados. Eles disseram: o que? Vamos nos circuncidar. A Bíblia diz que eles circuncidaram todos os homens de Siquém. Todos, inclusive o rei e o príncipe, foram circuncidados. Eles estavam de boa vontade. Só que quando foi no 3º dia, que era o dia que, segundo a Bíblia, é o dia mais difícil depois da circuncisão, Simeão e Levi invadiram a cidade, mataram todos os homens. Nós lemos aqui: mataram todos os homens. A Bíblia diz assim: ao 3º dia, quando os homens sentiam mais forte dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Todos. Passaram também um fio da espada a Ramor e ao seu filho. Coisa horrível, né? Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Eles arrebentaram com a cidade, eles saquearam, eles tocaram fogo, eles fizeram tudo. Quando Jacó fica sabendo, Jacó levou um susto tão grande. Jacó diz: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Olhe, eu queria que vocês pensassem nesse momento
como está o coração de Jacó. Alguma vez você já se sentiu assim na sua vida? Afligido, cercado, sabendo que você não tem escolha, você não tem saída, não há como se livrar do mal que vai chegar, porque ele era sozinho. Os habitantes em redor iriam acabar com ele e com a família dele, pelo que 2 filhos fizeram. E nesse momento, aflito, perdeu a credibilidade, ninguém confiava mais nele, todos os odiavam, ele clamou a Deus. Resposta de Deus para Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: quantas coisas Deus podia ter trazido para Jacó naquele momento de tanta dor, tanta desilusão, tanta aflição, tanto perigo, tantas coisas Deus podia ter dito para ele. Deus diz para ele: não, sobe a Betel, habita ali, levanta um altar ao Deus que te apareceu no caminho quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então vamos começar a pregação agora. 8h17 para vocês não me acusarem. O que nós aprendemos com isso? Primeiro, quantos anos faziam que Jacó estava aflito e teve o seu encontro com Deus num sonho ali em Betel? Olha, pelo menos 30 anos. Pelo menos. Tantas coisas aconteceram na vida de Jacó. Mas agora que Jacó está numa aflição tão tremenda, Deus diz para ele: sobe a Jacó, sobe a Betel, habita ali. O que Deus está dizendo para ele: Jacó, olha para trás, lembra do que aconteceu um dia, quando tu estavas aflito, que tu corrias para não ser morto, que tu estavas tão cansado que dormiste com a cabeça em cima de uma pedra, Jacó. Lembra que eu vi o teu encontro ali naquele lugar. Lembra que nós tivemos um encontro naquele lugar. E naquele lugar eu te disse que eu estava contigo. Tu me disseste que se eu te desse roupa, comida, e te trouxesse de volta à casa do teu pai, eu seria o teu Deus. E isso tudo já não aconteceu? Volta para aquele momento e encontra novamente a segurança que tu encontraste em mim. Lembra do que aconteceu aquela noite. Lembra. Hoje nós vamos então falar sobre lembrança, sobre memória. Todas as vezes que alguém já me pediu para dar um congresso sobre cura das emoções, eu sei, a pessoa não entende o que está me pedindo. Porque o problema nunca foram as emoções. O problema pode ser memória. Porque a memória é uma instância superior que Deus nos deu e que ela retém todos os acontecimentos. Tanto que Deus fala demais em memória e Ele cria memoriais.
Mas a nossa memória, ela não é ativada a partir do momento em que nós ficamos adultos. Nós começamos a guardar fatos desde o dia em que nós estamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Desde este momento, nós começamos a ter a nossa memória, nós começamos a reter os fatos. Porque, meus irmãos, nós não temos passado, nós temos uma história. A nossa história vai sendo escrita através de capítulos. E você vai lembrando do que se passou. Só que nos capítulos da sua vida entram algumas bruxas. E entram algumas fadas madrinhas. Muitas dores vão acontecer, mas elas passam. Muitas feridas vão chegar, mas elas saram. Muitas alegrias também. Tantas coisas boas já aconteceram, mas tantas coisas difíceis aconteceram, mas ainda vão acontecer. Porque à medida que você está aqui, a sua história está sendo traçada. E tudo isso que aconteceu vai ficando registrado numa instância superior que você tem, que se chama memória. Desde quando a nossa memória é afetada? Desde que somos gerados no ventre da nossa mãe. Vou contar uma coisa aqui da Bíblia que você sabe muito bem. Quando Deus começa o Novo Testamento, ele começa com duas mulheres, Maria e Isabel. O anjo Gabriel foi lá numa cidadezinha da Galileia, chamada Nazaré. Foi a uma virgem que era noiva de José, Maria, e disse para ela: Maria, terás um filho. A palavra caiu no ventre de Maria. Ela disse: como? Não conheço varão, sou virgem, nunca tive relação com homem nenhum. Ele diz: não tem problema. O Espírito Santo te cobrirá e o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela disse: então, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Mas o Espírito Santo encobriu e Maria engravidou de Jesus. Agora, Maria está grávida. Antes do anjo sair, ele diz para ela: ei, Maria, também a tua prima Isabel, que era considerada estéril, está grávida. É este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. O que significa? Quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, Isabel já estava com 6 meses de gravidez. Outro dia eu estava pregando sobre isso e disse que Isabel é velha. O anjo que diz que ela é velha está lá. Ela concebeu na sua velhice. Foi o anjo Gabriel que chamou Isabel de velha. Eu só fiz repetir. Maria, Isabel escondeu, porque ela já tinha muita idade. Então ela escondeu que estava grávida. Ela era esposa do sacerdote Zacarias. Maria, uma moça boa, pensou: coitada de Isabel, ela é velha, ela é esposa de um sacerdote, ela não tem dinheiro para pagar alguém para trabalhar para ela. Como é que na idade avançada, grávida, ela vai buscar água no poço, ela vai lavar roupa, ela não pode fazer isso. Maria pegou, arrumou a trouxinha dela e subiu da Galileia para a Judeia. Seguramente deve ter saído meia-noite, 1h da manhã, por causa do calor. E andou na subida. E quando ela chegou na Judeia, ela chegou na casa
do sacerdote Zacarias. E quando ela tocou na porta, Isabel veio atender. Eu quero que vocês prestem atenção a isso. Maria, grávida de Jesus. Isabel, grávida de João Batista. Isabel diz para Maria: logo que ouvi a voz da tua saudação, a criança dentro em mim saltou de alegria. Olhe bem. Logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança dentro em mim saltou de alegria. Olhe, João Batista no ventre de Isabel reconheceu pela voz de Maria a presença de Jesus no ventre de Maria e saltou de alegria. Isabel reconheceu a emoção do filho, que era uma emoção de alegria. Você pode duvidar do que uma criança de 6 meses pode presenciar no ventre da mãe? João Batista era uma criança como outra qualquer. Então, se João Batista foi afetado por uma presença externa no ventre da mãe, se ele saltou de alegria, ele podia ter se contorcido de dor, de medo, de pavor. Quantas coisas aconteceram durante a gravidez da sua mãe que afetaram você? Hein? Se você foi uma criança que foi rejeitada, ninguém queria a gravidez, você ouviu tudo, você participou de tudo, mas a criança, ela grava tudo com fidelidade, mas na hora dela reportar aquilo, vem a deformidade. Ela deturpa tudo. Então, muito do nosso comportamento hoje é resultado do que aconteceu em muitos ontens para trás. O nosso hoje é resultado de muitos ontens. Por isso que às vezes uma mulher tem 5 filhos e eles são totalmente diferentes emocionalmente. Por quê? Porque a gravidez foi em épocas diferentes. Foi em épocas diferentes. Então, como é que você pode exigir que as pessoas tenham reações iguais? Você tem na sua alma rostos, vozes, lugares que você guarda e que você não lembra mais. E às vezes você não sabe por que você tem determinadas reações. Uma vez eu estava conversando com uma moça que me disse que o pastor, eu tinha indicado para ela ir para uma igreja lá em Ipanema. Ela disse: irmão, o pastor é uma pessoa muito boa, um homem santo e tudo mais, mas eu não posso ficar naquela igreja porque, irmã, eu já fiz de tudo, eu já tive tudo que eu podia dar, eu já orei, eu não consigo confiar numa pessoa que tem os dentes separados. Parece uma bobagem, né? Eu disse para ela: vamos conversar. Eu não tenho tempo de fazer sessão de terapia, aconselhamento com ninguém, porque a minha vida é muito agitada, no sentido de que eu não tenho tempo mesmo, o tempo que sobra é para ler a Bíblia. Resultado, nós fizemos um trabalho. Quando ela era menina, devia ter uns 2 anos, ela foi molestada por um vaqueiro da fazenda do pai dela, que ele tinha os dentes separados.
Então a única coisa que ela guardou na memória: homem que tem os dentes separados não é confiável. E aí daí em diante todos os homens, santos que fossem, aparecerem, não é confiável. Por quê? Porque tem o dente estragado. Porque eu tenho o dente separado. Isso de onde veio? Lá da infância ela não lembrava. Então nós guardamos imagens de coisas que aconteceram no tempo que nós estávamos no ventre da nossa mãe. E às vezes não sabemos por que temos determinadas reações. Por causa da lembrança. A memória. Mas a nossa memória é um dom que Deus nos deu. Ele nos traz de volta momentos importantíssimos. Quando você lê o livro do profeta Jonas, Jonas era um profeta que estava fugindo de Deus, nós sabemos, coitado. E quando chega a hora H, em que ele é jogado no mar, Deus tinha ordenado a um peixe grande que ficasse perto do barco, para abrir a boca na hora certa, porque ia chegar uma isca e tanto. Então, quando jogaram Jonas dentro do mar, nem Jonas sabia do peixe, nem os marinheiros, ninguém. O peixe abriu o bocão e Jonas foi descendo pela garganta do peixe abaixo. Só que Jonas achou que ele estava chegando nas profundezas da terra e que os ferrolhos se cerraram, eram os dentes do peixe. Então, ele diz que ali ele já estava morrendo. Ele já estava morrendo. E aí ele diz assim: quando dentro em mim se desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor e do seu santo templo. Ele se lembrou de Deus e do culto, último pensamento dele. E quando ele se lembra de Deus, o grito dele, o clamor sobe a Deus. E por isso ele é trazido de volta. Quantas vezes Deus nos resgata pela memória? Tem um momento lá junto de Jesus na cruz, tinham dois homens que estavam sendo crucificados com Jesus. Um deles blasfemava o tempo todo. E aí, rapaz, você não é poderoso? Porque você não salva você e a nós mesmos? Ele não queria ficar na cruz. Ele queria sair de lá para continuar com a vidinha dele, porque ele não estava ali porque ele era bonzinho. E o outro, agonizando, disse para ele: o que é isso? Tu nem ao menos temes a Deus, estando nós três em igual situação. Nós merecemos, mas este nada fez. Aí ele, já agonizando, ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus promete a ele ainda hoje: eu estarei contigo no paraíso. Olha o que foi que este homem disse para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quem foi que tinha dito para ele que Jesus Cristo era rei? Quem foi que disse para ele que Jesus voltaria? Ele ouviu aquilo alguma vez na sua vida e ele nunca deu atenção. Tanto não deu atenção que a vida dele era uma vida devastada. Por isso ele foi preso e condenado à morte de cruz. Mas quando chega ali, na hora de morrer, a lembrança dele vem.
de que Jesus Cristo era o Messias. Então ele clama por Jesus. Por isso a Bíblia diz: e se na última hora clamares pelo Senhor, serás salvo. Aquele homem não precisou de frequentar a escola dominical, não precisou ler a Bíblia, não precisou ser batizado, não precisou receber o Espírito Santo, nada. A memória veio à tona e o salvou, e ele lançou mão da provisão de Deus. Nós precisamos saber que a memória é um equipamento santo que Deus nos dá. Mas nós precisamos aprender a lidar com as memórias. Primeiro de tudo, lembramos com muito mais facilidade o mal que nos fizeram, os prejuízos que nos causaram, do que as coisas boas que aconteceram. Eu estava conversando com uma moça que estava se sentindo a pior das criaturas. Ela sempre foi desprezada, ninguém a amou, ela sofreu todas as dores do mundo. Eu disse para ela: minha filha, 3 perguntas. Quem foi que lhe deu uma madeira? Quem foi que trocou suas fraldas? Quem foi que lhe deu banho, que lhe deu teto, que lhe deu comida, que lhe deu educação? Porque alguém fez isso, mas você não lembra. Ela tomou um susto. Como é que uma moça chega até aqui, fazendo faculdade e dizendo que ela foi desprezada por todos sempre, desde que nasceu? Não pode. Aí eu a levei a considerar quantas pessoas tinham passado na vida dela e feito o bem. Mas ela não lembrava, ela só lembrava do mal que tinham feito. Nós temos uma capacidade de garimpar a dor. Nós passamos pela nossa vida e colhemos só aquilo que dói, só aquilo que nos prejudica. Nós esquecemos de buscar aquilo que foi bom, aquilo que foi produtivo. Na nossa caminhada nós vamos, como eu disse, encontrar muitas fadas madrinhas e muitas bruxas que entram na nossa vida. Pense que você é o personagem central da sua história, e é, porque Deus nunca fez e nunca fará outra pessoa igual a você, porque Deus não se repete. Então, você tem a sua história, você foi gerado naquele ventre, naquele momento. Porque se você fosse gerado em outro momento, você seria outra pessoa. Você foi gerado ali. Tudo o que vai acontecer com você é parte da sua história. Durante a sua vida, você vai mudando de lugares. Você nasce num bairro, muda para outro. Às vezes muda para outra cidade, para outro estado, às vezes para outro país. E assim os cenários da sua vida vão mudando. Pessoas novas entram. Entram pessoas que vão lhe aborrecer. Entram pessoas que vão lhe fazer mal. Mas entram pessoas boas. Entram pessoas que lhe fazem bem. Essas pessoas que entram para fazer mal, às vezes elas vêm rapidamente e fazem um dano horrível. Mas às vezes elas se demoram. Mas elas saem. As pessoas que vêm fazer bem, elas também às vezes passam rapidamente. Mas às vezes elas se demoram. Nós chamamos essas pessoas personagens secundários da nossa história. Eles entram e saem, mas nós vamos caminhando. No final da nossa história, a história é só nossa. Muitas pessoas passaram, mas nós estamos ali. Quantas pessoas aqui conheceram seu avô que já morreu, sua avó que já morreu? Às vezes os seus pais já morreram, irmãos, quantos amigos já morreram? Mas você está aí caminhando.
Essas pessoas fizeram parte da sua história. E você lembra deles. Você lembra do seu rosto. Você lembra dos nomes. Você lembra de coisas interessantes a respeito deles. Mas essas pessoas influenciaram a sua vida? Sim. Uma das coisas, quem já foi católico aqui, levanta a mão. Olha aí, quanta gente. Se tem uma pessoa, você não levantou a mão. Levantou? Levantou assim, meio pau. Levanta. Tem coisa melhor do que madrinha? Hein? Quem foi que teve uma madrinha bem ruim? Ninguém. Mas madrinha boa, quanta coisa. Que povo bom é madrinha. Elas dão presente. Não é? Elas dão um presente. Eu, quando lembro da minha infância, eu me lembro da minha madrinha. Que pessoa boa. Como elas eram carinhosas. Não é? Cadê sua madrinha? Você hoje, naquela época você era católica. Você tinha sua madrinha. Você hoje é uma filha de Deus convertida. Alguma vez você foi a essa madrinha? Você se preocupou com a salvação dela? Você desejou a salvação dessa pessoa que foi tão boa com você, mas que está no caminho do inferno? Não sei. Você alguma vez orou por ela? Visitou? Foi lá buscar? Qual é o dia do aniversário dela? Você viu como nós somos? Mas se ela tivesse feito mal a você, até hoje você lembrava. Porque nós temos a tendência de garimpar a dor, de segurar aquilo que nos faz mal, de lembrar aquilo que nos causou dano. E é por isso que nós vamos acarretando ressentimento dos outros. E o ressentimento é um veneno que vai pingando para dentro, na nossa vida. Vai nos tornando pessoas amargas. Porque nós vamos guardando amargura, guardando o desejo de vingança. Não liberamos as pessoas, não perdoamos porque me ofendeu, porque me fez mal. Nós seguramos e esquecemos que nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Olha o que fizeram os filhos de Jacó. Nenhum momento eles se preocuparam com a família deles. Eles foram lá e dizimaram uma população, sem ter piedade nem do próprio pai, Levi e Simeão. E depois, o que aconteceu? Eles tiveram que fugir dali também. Eles tiveram que ir com o pai para Betel. Mas quantas vezes a nossa memória, quando nós paramos, olhamos para trás e nós lembramos de tantas dores que aconteceram. E quando essas dores são lembradas, elas doem tanto. Sabe por quê? Porque elas não foram tratadas. Elas não foram curadas. Não é? Nós temos um momento da vida de José, em que José foi vendido como escravo para o Egito. Ele foi vendido. Ele tinha 17 anos. Ele sofreu muito, porque ele foi ameaçado de morte pelos próprios irmãos. Ele sofreu demais. Mas depois que ele se torna governador do Egito, que os irmãos têm que ir lá, tem toda aquela história que eu não vou contar, porque todos nós sabemos, que ele vai se revelar aos irmãos. Ele disse
na verdade, vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus transformou esse mal em bem. Você precisa saber que essas pessoas que vêm, que causam dor para você, na realidade, elas estão a serviço do seu bem, porque elas estão moldando o seu caráter de guerreiro. Porque o sofrimento, ele exercita os músculos da nossa fé, porque nós somos moldados através dos testes. O apóstolo Tiago, não é? Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de muita alegria, de toda alegria, o passar por várias provações. Olha só. Por quê? Porque a provação, o teste, o sofrimento, ele produz perseverança. E a perseverança nos leva à maturidade. Quando a pessoa não passa por sofrimentos, quanto mais sofrimentos você passa, mais firme você fica na fé, mais forte você fica no seu caráter. Se você aprende a passar por dificuldades. Quando eu vejo hoje a minha vida e lembro das dificuldades que eu já passei, eu agradeço a Deus. Porque meus irmãos não passaram pela mesma dificuldade, então eu digo que eles são florzinha. Não aguentam os embates da vida. Mas eu aguentando tudo. Vou aguentando tudo porque eu fui preparada. Eu fui preparada, eu digo, eu sou um tronco de aroeira envernizado. Mas não teve um irmão meu que já passou 10% do que eu passei na vida. Eu já fiquei 3 dias debaixo de bombardeio no Iraque. Eu já fiquei 3 dias em guerra na favela, deitado no chão, comendo sardinha, bebendo água da torneira. Até hoje eu vejo lata de sardinha, eu me arrepio toda. Eu já peguei terremoto na Califórnia. Eu já peguei de frente furacão na Flórida. Isso é pouco. Diante de 3 dias em aeroporto sem poder seguir viagem por causa da guerra do Golfo. E tantas outras coisas que eu já passei. Ameaçada de morte, imprensada contra a parede, 3 metralhadoras apontadas para a minha cabeça. Tantas coisas. Isso me fez uma pessoa mais forte. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, eu digo, quem me livrou? Ah, o Senhor me livrou lá, o Senhor me livra aqui. Eu aprendi que Deus está onde eu estou. No sofrimento, sim. Se Deus permitiu que o seu próprio filho lá na cruz sofresse morte de cruz, por que Ele não vai deixar eu passar também? Você lembra, no meu trabalho missionário de viagens, eu passo muitos pedaços. Mas quando eu estou me sentindo assim, muito difícil, eu me lembro do apóstolo Paulo. Eu me lembro de Pedro, eu me lembro de João, eu me lembro dessa gente toda, de todos esses missionários, o que eles sofreram pelo Evangelho. E eu fico com vergonha de me queixar, porque eu me sinto tão pequena. Meus irmãos, quando você olha para trás e você vê que passou, você diz, passou. Alguém me maltratou, passou, não maltrata. Não vai mais maltratar, porque já fez o que tinha que ser feito. Então, quando você lembrar daquilo que já aconteceu, lógico, você tem que redimir a situação. Oba!
Fulano me deu um chute. Roubar, ele já deu. Então ele não vai dar mais, porque o que ele tinha que dar, ele já deu. Já aconteceu. É bom tomar um chute, tá? Mas deve ter doído o pé dele também. Você tem que saber que se aconteceu com Jesus, pode acontecer com você também. Agora, quantas vezes você fica como se você estivesse carregando um saco de pedras pela sua vida toda? Pense que a sua memória é uma sacola. Aí você pega essa sacola, aí você bota dentro, porque quando eu nasci, ninguém queria que eu nascesse. Porque meu pai não me deu o nome. Aí, todos os meus primos tinham festinha de aniversário no clube. Para mim, fazia um bolinho lá na Copa. E aí, todos foram para a escola particular, mas eu fui para a escola do bairro. E aí, para ter uma mochila, eu tinha que pegar mochila de segunda mão, botar no saco. E aí, quando chega na escola, a professora gostava mais dos outros do que de mim, bota na sacola. E aí, quando foi com 13 anos, eu gostei de um menino, mas ele disse que não ia namorar comigo, porque eu não tinha pai, bota na sacola. E vai, 18 anos, e aí, eu precisava tanto ser amado, engravidei de um homem, que não quis casar comigo, bota na sacola. Chega um ponto que você não aguenta mais com o peso desta sacola. É a sua alma. Você só lembra do que causa dor. É para você que Jesus está dizendo: ei, você aí, cansado, sobrecarregado, vem para mim que eu te aliviarei. Vem que eu te aliviarei. Porque você escolheu carregar a dor. Se você se rendeu a Jesus Cristo, vai para ele e diz: Senhor, eu não tenho nada que preste para te dar. Toma a minha sacola de dor e de porcaria, porque é a única coisa que eu tenho. Você já ouviu falar de aliança? Como é que se faz aliança? Se faz uma aliança assim. Eu tenho uma fazenda. A minha fazenda fica desse lado. A minha fazenda tem muita água. Tem muitas cachoeiras. E tem muito pasto. Mas eu tenho pouco gado, eu não tenho dinheiro. Do lado de cá, tem a fazenda da pastora Miriam, da pastora Emília. A pastora Emília tem muito gado, mas é gado de raça. Mas ela não tem pasto e não tem água na fazenda dela. E a gente tem uma cerca que divide. Eu fico olhando para o gado dela, com desejo de ter pelo menos uma vaquinha Nelore. E ela fica olhando, mas para que essa mulher quer tanta terra? Para que essa mulher quer tanto pasto? Ela não tem boi. Essa mulher tem muita água. Aí um dia, a pastora me chama e diz: irmã, vamos fazer uma aliança. Questão da nossa terra. A senhora tem muita terra. Água e pasto. Eu tenho muito gado, mas não tenho água nem pasto. Não tenho muita terra. Vamos fazer uma aliança. Vamos. A gente derruba a cerca. Agora o gado dela pode vir para cá, à vontade. Numa aliança, tudo agora que é meu, passa a ser da pastora Emília. E tudo que é da pastora Emília pode ser meu. Agora eu posso vender o gado dela. Mas ela também pode vender o meu capim.
Pronto. Porque agora não é mais meu, não é mais teu, é nosso. Porque nós fizemos uma aliança. Isto é aliança. Eu não posso desfazer esta aliança. Porque a Bíblia diz que uma aliança, ainda que meramente formada entre homens, uma vez ratificada, não pode ser desfeita e nem a ela se acrescenta coisa alguma. Está feita. Aí, Deus vem para fazer uma aliança comigo, que vai ser selada com o sangue de Jesus. Aí Deus senta comigo para fazer aliança, e Ele diz: olha, eu te dou o meu reino, eu te dou toda a eternidade, eu te dou todo o universo. Tu és minha filha, eu te dou o meu espírito, eu já te dei meu filho. Tudo, tudo, tudo que é meu é teu. Eu digo: oh, glória a Deus, tudo mais. Aí Deus diz assim: e você? Eu digo assim: eu lhe dou a minha vida. Ele diz: não serve, fui eu que te dei. Eu te dou os diplomas que eu tenho, não serve, fui eu que possibilitei. A minha saúde, sou eu que te dou. Eu digo: Senhor, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Ele diz: não, senhora, tudo que você tem não fui eu que lhe dei. Eu digo para Deus: a única coisa que eu tenho que o Senhor não me deu é pecado. Ele diz: pois é isso que eu estou querendo. O Senhor está dando tudo seu por causa do meu pecado. Ele diz: é a única coisa que eu não tenho, que tu tens, é o pecado. Aí eu vou e sonego uns pecados, escondo os que eu gosto e entrego os outros. Porque eu estou achando que estou fazendo um grande negócio. Quando Deus enviou seu filho, ele abriu os braços numa cruz. E entre os céus e a terra ele gritou: tudo está consumado, tudo está pago, está tudo pronto. Então, nós precisamos entregar esse passado. Nós precisamos entregar para Deus: Senhor, eu entrego nas tuas mãos este homem que engravidou minha mãe, e que ele nunca apareceu diante de mim. Eu te entrego nas tuas mãos a dor que eu senti de ser criada sozinha, sem pai, ouvindo recriminação dos outros. Eu quero entregar nas tuas mãos essas pessoas que me causaram tanta dor, para que tu cures a minha lembrança. Porque eu não quero mais sentir esse mal-estar. Eu quero que o Senhor fique na minha memória, que o Senhor sempre me deu o ar que eu respiro, que o Senhor me deu saúde e inteligência, que o Senhor me deu pessoas que cuidaram de mim, que o Senhor me deu o alimento, me deu o sol, me deu a chuva, me deu a lua, me deu o dia e a noite. Eu quero que o Senhor me ajude, me fortaleça, para que eu possa lembrar da sua bênção na minha vida, e não de todo o mal que o inferno quis trazer para atrapalhar o meu desenvolvimento. Que eu vou dizer uma coisa para você: dor que você não seja capaz de suportar, porque Deus nunca vai permitir que você seja testado além do que você pode aguentar. Deus sempre tem uma obra para fazer. Quando, no tempo de Jesus, era levado um paralítico de nascença, ele era coxo de nascença,
E ele era posto na porta do templo chamada Formosa, todos os dias, para pedir esmola. Capítulo 3 de Atos. Na cultura hebraica, uma pessoa que nasceu com defeito, ela era amaldiçoada. Ela não podia entrar no templo, porque ela era amaldiçoada. Eles diziam que ela pecou antes de nascer, ou seus pais pecaram. Então, a Bíblia diz que diariamente, aquele homem era levado e posto ali para pedir esmola. Diariamente, para a oração da hora nona, 3 horas da tarde, que é a oração pelos pecados ocultos. Ora, meu irmão, você há de convir que, digamos que eu fosse judeu naquela época, eu ia lá uma vez por semana para a oração. Mas aquele homem ia todos os dias, 365 dias por ano. Na porta, ele sabia tudo que se passava lá dentro. Ele ouvia os hinos, ele ouvia as orações, ele conhecia todo mundo que entrava e que saía pela voz. Ele sabia o nome dos rabinos, estava por dentro de tudo. Mas ele não podia entrar. Que humilhação. Por quê? Porque era maldito. Jesus foi à cruz, ressuscitou, subiu aos céus. No dia de Pentecoste veio o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, começou a igreja. Lá um dia, logo no início, João e Pedro sobem ao templo para a oração da hora nona. O que é que Pedro e João foram fazer ali? Se eles eram homens cheios do Espírito Santo, que pecado oculto que nada, pois eles foram. Quantas vezes eles tinham passado ali e visto aquele homem? Quantas vezes aquele homem viu a eles? Mas agora, aquela maldição ia reverter a favor do Evangelho. Desde que aquele homem nasceu, ele já veio com esse propósito de ser o impulso para a pregação do Evangelho. Pedro e João olharam para ele porque ele pedia esmola. Ouro e prata nós não temos para te dar, mas o que tens eu te dou. Passo a mão nele, em nome de Jesus. O Nazareno anda. O homem se firmou nos pés, de um salto, levantou, pulou para dentro do templo. Ele nunca tinha entrado. Agora ele resolveu, ele entrou. A vida toda ele estava quase dentro, mas totalmente fora. Ele entrou e dava glórias a Deus, e foi um grande testemunho para a pregação do Evangelho. Existia um propósito de Deus naquele impedimento daquele homem. Como havia um grande propósito de Deus no impedimento do ceguinho de nascença, lá de João capítulo 9. Acha que não há um grande plano de Deus no fato de eu ser negra, no fato de eu ser pobre, no fato de eu ser velha? Tem um grande plano de Deus. Chama a atenção e as pessoas prestam atenção à mensagem que eu entrego. Está achando que Deus não quer usar o que você tem, que foi Ele que lhe deu? E o papel de Satanás é, através da sua mente, prender você para que você se sinta pior, para que você se sinta incapaz, para você achar que não vai chegar lá. Porque eu, se fosse o diabo, ia fazer isso mesmo na sua vida, para você não chegar em canto nenhum. As nossas lembranças são um equipamento tremendo que Deus nos deu. Mas
o diabo vem por trás, na nossa mente carnal, para fazer com que ela nos atrapalhe. Nós precisamos lembrar que Deus está sempre ao nosso lado como um poderoso rei. Quando Deus tirou o povo dele do Egito, Deus fez tudo o que tinha que fazer. Deus fez tudo o que tinha que fazer. E quando foi na hora final, ele diz: cada família vai pegar um cordeiro, guardar em casa, e nesse dia vocês vão sacrificar o cordeiro, e o sangue do cordeiro vocês vão passar nas vergas das portas. A casa que não tiver marcada com o sangue do cordeiro, o anjo da morte vai entrar e vai ferir o primogênito da casa. Então, todas as casas dos judeus vão estar marcadas com o sangue do cordeiro. E Deus diz para ele: este dia vos será por memorial, e vós o celebrareis com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações, porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. Deus cria memorial. Todos os anos, os judeus se reúnem para a Páscoa, porque a Páscoa é a festa que os lembra da saída do Egito. A Páscoa dos judeus é um jantar simples, separado de todas as refeições. Eles celebram dentro de casa, cada família faz a sua. Não é celebrado na sinagoga, não é celebrado no templo, nem no clube, não. É em casa, muito simples. Põe a mesa, cordeiro assado, pães asmos, ervas amargas, 4 taças. Toda a liturgia da Páscoa é através de 4 taças. O pai se levanta a primeira taça. Kiddush é a taça da santificação. Ele levanta a taça, faz a oração e passa a taça por todos da mesa, cada um bebe um pouco, ele bebe o restante. Aí eles vão comer o cordeiro com as ervas. Então ele pega a segunda taça. Essa segunda taça é a taça chamada Haggadah, que é a taça da pergunta, da explanação. Alguém da mesa pergunta: papai ou vovô, por que esta refeição é separada de todas as outras? Todos os anos a mesma coisa. E aí o velhinho vai dizer por que é aquela Páscoa. Ele diz: porque Deus, o nosso Jeová, com braço estendido, com mão poderosa, tirou os nossos pais da terra do Egito. Ele conta tudo o que aconteceu todos os anos. Eles lembram, eles choram de novo. Aí ele pega essa taça, ele já explicou, e ele passa por todos, vem para ele, ele bebe no final. Aí vem a taça do agradecimento. É a taça do pão. Ele pega o pão e ele diz: este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai, parti, comei deles todos. Eles comem chorando. Ele passa a taça, vem para ele, ele bebe. Até que vem a 4ª taça, que é chamada taça do grande Halel, o Halel do Salmo 136, que eles saem cantando. O que é isso?
memorial. É para que eles não esqueçam do que aconteceu lá no Egito. Que eles não esqueçam que Deus cumpre a sua aliança. É a fidelidade de Deus. Quando chegou na última Páscoa de Jesus, porque Jesus era judeu, ele fez com os seus discípulos, e ele, dentro desse memorial da Páscoa, ele criou o memorial da ceia. Todas as vezes que comerdes o pão e do vinho, lembrai-vos de mim. Lembrai-vos de mim. Será que nós temos lembrado? Paulo diz que todas as vezes que bebermos do cálice e comermos do pão, anunciamos a sua morte até que ele venha. Então, meus irmãos, memória é um equipamento tão importante que Deus nos deu, mas não para nós estarmos acumulando lixo do passado, acumulando dores, acumulando pragas e maldições, e vozes que nos ofenderam, e rostos que nos odiaram. Mas a memória é para que nós lembremos das bênçãos de Deus. Lembrar que no meio de tantas dificuldades, você está vivo. De tantas doenças, você não morreu. De tantas crianças que nascem com dificuldade, seus filhos nasceram perfeitos. Lembrar de tantas coisas boas. Existe no capítulo 8 de Gênesis um momento em que Noé, ele abre a janelinha da arca e ele solta um corvo. Por quê? Morreram todos os homens e todos os animais. Então as águas do dilúvio, elas cobriram os cadáveres. E Noé queria saber se as águas já tinham descido. Então, soltou um corvo. O corvo é animal imundo. O corvo, quando foi sobrevoar, que ele viu tanto cadáver, tanta podridão, tanto mau cheiro, ele disse: oh, que eu estou feliz. O banquete do corvo, a mesa preparada para ele. Quando que ele voltou para Noé? Para que? Tchau, Noé. Eu estou bem aqui. Até hoje, quando você manda uma pessoa fazer uma coisa e a pessoa não volta para lhe dar o resultado, a gente diz: fulano fez a viagem do corvo. O corvo, ó, tchau, Noé. Volto não, aqui é que está bom. Porque o corvo, ele se alegra na podridão. Depois de 8 dias, Noé soltou a pomba. A Bíblia diz: mas a pomba, não achando onde pousar os pés, ela sobrevoou, ela voltou para Noé. Onde o corvo se refastelava, a pomba não achava onde botar o pé. O que é isso? Existem pessoas que têm essa tendência do corvo. Ela olha e ela só procura mau cheiro. Ela só procura defeito. Ela só procura problema. Ela só vê, eu acho que fulano é assim, 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 assim. Ela que pensa. Ela projeta a sujeira dela para os outros. E ela está sempre buscando defeitos nos outros. Existem pessoas assim nas igrejas. Uma vez uma moça disse para mim: irmã, eu tenho 10 anos de convertida. Eu já passei em 7 igrejas. Eu queria que a senhora tivesse uma igreja, que eu ia ficar na sua igreja. Eu disse: minha filha, eu hoje dou graças a Deus que eu não tenho uma igreja. Porque você ia para a minha igreja e seria a 8ª e você ia para a 9ª, porque você vai procurar pecado. E você é a primeira pecadora que entra.
Por quê? Porque a igreja é lugar de pecador. Como que eu vou querer uma igreja sem pecador? Olha, agora surgiu uma moda aí de igreja inclusiva. Sabe o que é igreja inclusiva? É a igreja que aceita o homossexual para ele continuar homossexual. A prostituta para continuar prostituta. A adúltera para continuar. Que safadeza é essa? Se a igreja é inclusiva de pecadores, mas não para continuar na prática do pecado. Nós somos todos pecadores para sermos transformados pela ação do Espírito e da Palavra. Todos somos pecadores. Agora, chegar nas igrejas para ver defeito de fulano, de ciclano, de beltrano. Ah, por favor, você está com síndrome de corvo. Além do mais, o corvo humano, ele procura a podridão. Quando ele não encontra, ele cria. Ele inventa. Por quê? Por causa do pecado que está na alma dele. Portanto, fique sabendo de uma coisa, meu irmão. Você foi dotado de uma instância superior chamada memória. Você não pagou nada por ela. Como é que a gente usa a memória? Eu vou fazer uma coisa aqui, que eu não pedi licença para o pastor, não pedi licença para a Ângela, mas veio agora. Ângela, vem cá, minha filha, por favor. Me perdoa, se você não gostar, não tem que fazer. Mas vem cá. Eu vou expor você um pouquinho, mas você vai ter que me perdoar. Vai ter. Essa é a minha filha Ângela. Viu como ela é bonita? Se não for bonita, não serve para ser minha filha. Esta menina, ela passou 20 anos aqui em Brasília, né? Ela é advogada, ela é formada em letras. Essa menina, quando veio para mim, para andar comigo, ela não é minha secretária. Eu não tenho secretária, eu não posso pagar secretária. Ela tinha um zumbido no ouvido. Zumbido. E ela já tinha ido para médico e tudo mais, não é, Ângela? Eu estou falando porque a Ângela não fala. Diga aí, Ângela. É verdade, eu não conseguia me livrar do zumbido no ouvido. Pronto, ela já deu o recado dela. Ela também tinha uma dor na perna, fala. Também tinha uma dor na perna, aqui na cabeça do fêmur, que não melhorava, e também do joelho para baixo. Isso já há alguns anos. Médicos, para ela nunca faltou. Graças a Deus, ela não tem dificuldade financeira. E doía, e ela sofria. Eu comecei a orar por isso, porque antes de eu falar de Deus para uma pessoa, eu falo daquela pessoa para Deus. Eu disse, Senhor, eu não vou ficar com essa menina perto de mim com essas dores. E eu dizendo que o Senhor é poderoso. Então, alguém vai ter que sair da roda, e o que vai sair da roda é essa dor. Eu disse para ela, Ângela, nós vamos para a Turquia, que eu vou fazer a pregação das 7 igrejas da Ásia. Vamos decorar. Olhe isso. Apocalipse. Decorar. Versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Todas as noites antes de dormir. Repete. Nós já estávamos no 2º capítulo. O zumbido desapareceu. E depois a dor na perna. Se você fala, Ângela, alguma coisa que o povo pensa que eu estou inventando. Não, é verdade. Desapareceu, realmente. A gente ficava ali cada noite decorando, guardando na memória.
e de repente desapareceu. Desapareceu para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigada. Obrigada. O que eu quero dizer, não me peça explicação disso. Veio no meu coração palavra de Deus. Você vê, você diz, você ouve. Sabe de onde que me veio isso? Lembra no capítulo 24 de Lucas, quando Jesus andou o dia todo com aqueles 2 discípulos de Emaús? Jesus Cristo não pregou. Ele foi pegando versículos que estavam escritos no Antigo Testamento e ia dizendo os versículos para ele, dizendo como gotas de remédio. E curou a alma daqueles 2 discípulos. Palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus em voz alta. Comece a botar a palavra de Deus para dentro. Por quê? Porque cura tanto. A única coisa que eu memorizo na vida é a palavra de Deus. Eu tenho quase 40 anos pregando a palavra de Deus e eu nunca adoeci. Porque a palavra de Deus é cura. Você tem tantas coisas retidas na sua memória, mas Deus lhe deu a memória para trazer para você aquilo que lhe dá esperança para o futuro. Então não deixe que as dores do passado, as dores de ontem, impeçam você de caminhar. Olha, eu já vou acabar, não se aborreça comigo não. Lembra de Paulo de Tarso? Ele é o segundo maior escritor do Novo Testamento, que o primeiro é Jesus. A primeira vez que o nome deste homem aparece na Bíblia, aparece em contato com o crime de apedrejamento de Estevão. Que modo de entrar na história de Deus. Paulo nunca esteve feliz com o passado dele, mas ele não permitiu que o passado dele o impedisse de caminhar. Nunca permitiu. E por isso ele nos deixou esse exemplo. Seja lá o que tenha acontecido, que você fez com alguém, ou que fizeram com você, chegue diante de Deus, conte a história todinha, entregue e diga: Senhor, usa-me para a tua glória, enquanto eu viver. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que tenha misericórdia de todos nós. Amém.